Eu sempre fui fascinado por vampiros. Desde criança, quando eu via eles nos desenhos ou nos filmes, eu não sentia medo. Eu sentia uma curiosidade de querer vê-los mais e mais. Sempre foi a minha criatura mística preferida. Então esses dias eu tava aqui em casa, sem nada pra fazer, e resolvi comprar o livro do Drácula pra ler. Eu já vi muitas versões diferentes dessa história, e eu acho que eu assisti quase todas as versões pro cinema. Mas quando eu li o livro, eu fiquei fascinado mais uma vez. É impressionante como toda versão do Drácula consegue capturar uma essência diferente do personagem. Foi aí que eu lembrei do Alucard. Depois disso, eu pensei em fazer um vídeo sobre Hellsing, porque foi um dos primeiros animes que eu assisti. E aí eu me deparei com uma dúvida, sobre qual Hellsing eu vou falar. Então, no vídeo de hoje eu pensei em falar tanto sobre o anime de 2001, quanto da versão Hellsing Ultimate. E eu não vou falar sobre o mangá, porque, sinceramente, eu não li. Mas eu vi os dois animes e eu vou comparar os dois para tentar descobrir qual a melhor versão. Então eu te convido para me acompanhar por essa jornada sangrenta e vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro que eu vou tentar deixar esse vídeo com o mínimo possível de spoilers. Pode ser que um ou outro acabe aparecendo, mas eu vou tentar ao máximo evitar isso. Vamos começar com uma breve contextualização. Hellsing é um mangá escrito e desenhado por Kouta Hirano. A história começou a ser publicada em 1997 e terminou em 2008. O mangá recebeu duas adaptações diferentes para o anime. Uma veio em 2001 com 13 episódios e terminou em 2002. E a outra veio no formato de OVAs, que foram sendo lançados de 2006 a 2012. O que mais difere nas duas adaptações é a forma que eles contam a história. E você deve estar se perguntando, bom, mas que história é essa então? Hellsing conta a história da organização Hellsing, que tem como missão proteger a Inglaterra de seres sobrenaturais. A organização é chefiada por Integra Hellsing e tem como arma secreta o vampiro Alucard, o vampiro mais forte do mundo. Nós acompanhamos a história pela visão de Ceras Victoria, uma vampira recém-transformada que passa a fazer parte da organização Hellsing. Ao longo da história, muitas coisas vão acontecendo e envolvem nazistas, o Vaticano e até física quântica. É uma história muito bizarra e que você já deve ir esperando que não vai encontrar nada muito profundo ou genial. É mais uma história focada em ação e porradaria. E agora que você sabe do que se trata, vamos comparar os dois animes. Começando com o anime de 2001. Por ter sido lançado antes do final do mangá, ele vai ter um final diferente. Então metade do anime é fiel ao mangá e a outra metade toma um outro rumo, onde o Alucard luta com um vilão que foi criado só para esse anime. Bom, sobre os personagens, eles são muito bem desenvolvidos. A Íntegra é forte, independente e se mostra uma líder admirável. O Walter é tipo um Alfred do Batman, só que muito mais porradeiro. E a Ceras Victoria foi uma das personagens que mais me surpreendeu, porque eu realmente acho ela impecável nessa adaptação, porque ela vive um conflito entre rejeitar sua humanidade e abraçar a força de ser um vampiro, ou de lutar até o final para poder manter o que a torna humana. É muito legal isso e o jeito que eles fazem foi muito interessante. E por fim, nós temos o protagonista, que é basicamente um vampiro fodão. E bom, é só isso mesmo, não tem muito background nem nada do tipo. Mas eu acho que nem precisa. O Alucard é um poço de carisma e mesmo que você não saiba quase nada sobre ele, você fica com vontade de ver ele destroçando as pessoas que ele luta contra. E o problema dessa história é justamente o final, porque o vilão que eles escolheram criar pro anime se chama Incógnito. E bom, eu não vou dar muitos spoilers, mas eu acho o final do anime meio sem sentido e abrupto, e eu realmente acho o design desse vilão horrível. Enfim, eu realmente não gosto muito dessa parte. No entanto, a série cumpriu seu papel, né? Ela fez um anime bom o suficiente para chamar a atenção das pessoas pro mangá e fez um final ambíguo o suficiente para que elas continuassem a procurar respostas no mangá. Ou seja, ela vendeu o peixe do mangá como ninguém. Agora, Hellsing Ultimate veio com uma proposta diferente. Eles quiseram seguir a história do mangá à risca. Então, nós temos algumas diferenças em relação à versão de 2001. A Íntegra é quase a mesma, só que ela tem um pouco mais de background. E o mesmo vale pro Alucard. Se na versão anterior ele era só um vampiro fodão, nessa ele se torna um personagem dramático e essas mudanças foram muito positivas em relação ao clássico. Mas com relação ao Walter e às Ceras, as coisas mudam um pouco. Quanto ao Walter, eu não posso explicar sem dar spoilers, então eu só vou dizer que o que fazem com ele no final não faz sentido nenhum e eu achei péssimo. Já quanto às Ceras, eu posso explicar, na verdade eu posso até mostrar.
clássico ela era uma personagem buscando a sua própria identidade, que lutava para descobrir qual a atitude correta a ser tomada a todo instante, e tinha toda essa carga dramática, no Ultimate ela é um alívio cômico, cringe e um eti desnecessário ambulante. Ela até tem um desenvolvimento lá pro final, mas esse lado da personagem realmente ficou ofuscado devido a essa péssima escolha de fazer ela uma sem noção dentro da história. E eu sei que você deve estar pensando, mas ela é assim no mangá, então não é culpa do anime. E você tá até que certo, mas eu prefiro 1000 vezes a abordagem que o anime clássico dá pra ela do que a abordagem do próprio mangá. Então eu acho que é uma questão de opinião mesmo, mas eu fico com o anime clássico nisso. Quanto aos vilões, o Ultimate dá de 10 a 0 no clássico, porque os vilões são muito legais, cada um tem uma temática diferente, e os poderes deles, cada um é mais overpower que o anterior, é muito louco. O vilão principal se chama O Major, e é um nazista que simplesmente ama a guerra. Como eu disse, não dá pra esperar muita profundidade vindo de Hellsing, mas bom, quem liga, né? Ele é um oponente perfeito pra Alucard. Então, sobre a história, é difícil de dizer qual é a melhor, já que as duas têm abordagens muito diferentes uma das outras. Uma acerta em uma coisa e a outra em outra. A versão Ultimate acaba tendo vantagem por adaptar o mangá até o final, mas peca por não ter tido uma abordagem mais fria e menos exagerada dos personagens como a clássica fez. Já a clássica peca por ter um final ruim e não ter se aprofundado tanto nos personagens como a versão Ultimate fez. Agora um tópico que vai ser bem rápido é sobre a qualidade de animação, porque é óbvio que o Ultimate tem uma animação muito melhor, até porque elas foram feitas por 3 estúdios conceituadíssimos num período de 6 anos entre si, então realmente não tinha como dar errado. E na verdade, essa animação é tão boa que eu considero que é uma das melhores que eu já vi na minha vida, porque é quase nível de cinema mesmo. Mas eu vou usar essa parte do vídeo para fazer uma ressalva. Eu gosto da animação do clássico. Ela é inferior simplesmente por uma questão financeira e não pela época que foi lançado. E eu tô falando isso porque tem muita gente que deixa de ver tal anime porque acha ele muito velho. Como se por ser novo, a animação automaticamente se tornasse melhor. E bom, não é bem assim, né? E a animação do clássico é muito boa até, e a gente tem que aprender a dar mais valor para as animações antigas, porque tem muita gente aí perdendo animes incríveis porque tem esse preconceito com coisa mais antiga. E se você faz isso e tá me ouvindo, cara, você precisa mudar de opinião porque você tá perdendo muita coisa bacana com isso. Sobre a trilha sonora já é mais complicado. A clássica segue um estilo mais voltado pro jazz e pro rock, combina bastante com a atmosfera do anime no geral. Já do Ultimate segue um estilo mais voltado pro épico, mas em alguns momentos possui uma música mais aleatória, então apesar de ser menos consistente que a primeira, ela ainda é tão boa quanto. E o mesmo vale para a dublagem, que é fora de série em ambas as séries. E um destaque é a abertura da série clássica, que é maravilhosa e se chama A World Without Logos. E é lindo de se ouvir e cria uma atmosfera fantástica para a série. É o tipo de abertura que você não consegue pular. Resumindo, eu acho a versão Ultimate melhor, por ter uma história que realmente tem um desfecho satisfatório e uma qualidade de animação mais elevada. Mas eu acho que depois de ver a versão Ultimate, você tem que ver o clássico também, seja para matar a saudade dos personagens ou ver uma versão diferente da habitual. Hellsing é o tipo de obra que vai mexer com você, e é de longe uma das versões do Drácula com mais personalidade e presença, e é o tipo de obra que vai te fazer voltar a ser criança e se fascinar por vampiros mais uma vez. Ainda tinha muita coisa que eu queria falar nesse vídeo, mas ele já tá longo o suficiente. Então, obrigado por você que viu ele até aqui, eu espero que você tenha gostado. Então, se você gostou, avalie esse vídeo, se você não gostou, avalie também. Deixa um comentário falando o que você achou e se inscreva. Um forte abraço e até a próxima.